Agora é tempo de irmos para o Em Foco e vamos falar com Luís Sinate, Matilde Sirgano e Sherzade Araújo. O tema de hoje é a responsabilidade dos pais na educação. Muito bem-vindos, meus caros. Com licença, Luís. Sherzade, tudo bem? Está tudo bem, obrigada. E aí? Por aqui também. E com a Matilde? Também, obrigada. Muito bem. Olá, Luís. Olá, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Estás cada vez mais bonito. Opa, não digas isso, tu estás mais bonita ainda do que eu. Opa, temos que manter aqui o equilíbrio, não é? Exatamente. Com duas mulheres tão bonitas ali É à nossa frente também, temos mesmo que manter o equilíbrio. Eu sinto-me bem acompanhado. Obrigada. Ainda bem, é acompanhado. o senhor das senhoras, digamos. Muito bem, mas com temas muito importantes, É Luís. verdade. Estas sextas-feiras têm sido maravilhosas, quer para quem nos vê em casa e mesmo para nós que estamos aqui a debater estas questões. Vamos então falar sobre este tema pertinente que nos trazes hoje. Vou começar então com Sherzade, ela que é especialista e mentora. Diz aqui mentora Teen Mentors. Exato. Exatamente. Qual é a importância do clima familiar na educação, Sherzade? Então, é assim, cada vez mais é necessário frisar que é muito importante o clima familiar na educação, principalmente porque as crianças hoje em dia têm informações vindas de vários lugares, portanto são as redes sociais e estão constantemente ligados à informação. Então, Exatamente. cada vez mais este clima familiar é importante. E eu costumo dizer que é importante que a gente tenha atenção, que as crianças são moldadas, ou a mente humana é moldada nos primeiros anos de vida, portanto, desde que elas nascem até por aí aos 7, 9 anos. Então, é importante que as famílias comecem a assumir esta responsabilidade. Aqueles primeiros ensinamentos, a construção da autoestima, da autoconfiança nas crianças parte de casa e é formatada nestes primeiros anos, mesmo antes delas irem à escola. Exatamente. Então é muito importante que os pais comecem a assumir cada vez mais esta responsabilidade, estando cada vez mais presentes e tentando sempre perceber como lidar, como comunicar, como falar com as crianças para que elas realmente, quando entrem na escola e comecem a ter acesso a outro tipo de informação, elas estejam realmente mais preparadas para conseguir lidar com os vários obstáculos que elas vão ter que enfrentar logo nos primeiros anos, né? Logo aos 7, 8, 9 anos. Então, é importante que os pais assumam estas responsabilidades e são pequenas, eu costumo dizer que são pequenas informações, como os pequenos elogios, o dizer que tu és capaz e ter aquele ambiente familiar em harmonia para que ela possa desenvolver aquelas primeiras habilidades de comunicar, de explicar, de participar naqueles pequenos eventos familiares. Exatamente. Então, dependendo do tipo de educação que elas têm em casa, se é aquela muito rigorosa ou aquela muito relaxada, tudo isto contribui para aquilo que vai ser esta criança, e isto é sempre feito nos primeiros anos. Então, Exatamente. é muito importante que nós comecemos a assumir esta responsabilidade logo do início. Exatamente. Nós falamos então do papel da família, mas passando aqui para a Matilde, e na ausência do ambiente familiar, que tipo de apoios é que estas crianças podem ter? Sim, essa é uma questão bastante pertinente, Exato. porque apesar de todos sabermos que no processo de socialização da criança a família é a base inicial e tem responsabilidades acrescidas no seu papel de sociopsicológico de evolução, por vezes nem todas as famílias conseguem ser o garante do bem-estar das suas crianças em todo o processo. E é aí que entra o papel da sociedade civil, o papel das organizações, do Estado e das estruturas institucionais. É importante dizer que não é estanque, tem que haver uma complementariedade, não há uma passagem estanque de um momento para o outro. A família, ainda que a criança esteja a cargo das instituições, porque não tem a totalidade da responsabilidade,
é importante que se perceba que a família pode ser cooperante, pode ter uma posição ativa, colaborante, tanto a nível intelectual como a nível do equilíbrio psicológico das crianças. Agora, as instituições como, por exemplo, a experiência que eu tenho no Instituto de Apoio à Criança, têm uma responsabilidade muito grande, porque as crianças são de todos. As crianças não são só dos pais, da escola, as crianças são da sociedade. Exato. São o futuro, não é? Para garantir o futuro, mas a criança também tem direitos hoje. E as nossas instituições têm a responsabilidade de garantir a efetividade dos direitos das crianças, como pondo a criança no centro e garantindo todo o seu comportamento tem que ser em torno do interesse superior da criança. Isto é, por vezes a família maltrata as crianças, por vezes não consegue suprimir, estamos a falar de maus tratos muito simples, como por vezes a negligência. Não conseguem garantir a alimentação, um sono saudável, para que depois estejam disponíveis para as aprendizagens. E o que é que as instituições têm que fazer? Têm que responsabilizar as famílias e intervir a 2 níveis. Por um lado, no treino de competências pessoais e sociais das crianças, dando-lhe espaço como ao direito a brincar, o direito a aprender, elevar-lhes a autoestima. Por outro lado, também intervir junto das famílias. Porquê? Porque as famílias, por vezes, só não conseguem garantir porque há uma mudança muito grande nos modelos familiares. Temos uma família que agora trabalha, que enfrenta a pobreza, que enfrenta desafios enormes e que é chamada a agir e nem sempre consegue salvaguardar tudo. Ela tem que ser pai, mãe, trabalhadora, tem que ser o garante em várias frentes. Precisa também de apoio. É esta a nossa perspectiva. Por isso, também temos que treinar as competências parentais. Não se nasce com competências só pelo facto de ter uma ligação de sangue. Exatamente. Podemos ter, por vezes, há que ter a disponibilidade interior e a humildade para assumir que precisam de ajuda. É aí que vem o papel das instituições. Um papel vigilante, um papel de corresponsabilização e um papel de facilitador e mediador. Não pode substituir o papel dos pais, os educadores, os profissionais, os técnicos de intervenção social, os professores, tão importantes na nossa sociedade, têm que saber dar ferramentas para que quer as crianças, quer as famílias possam, por si só, ser protagonistas do seu próprio percurso de vida, da sua própria autonomia e escolha, sem imposições. No fundo, estamos a falar de um modelo de educação participativo, colaborativo, em que todos ganham, todas as partes ganham, sem grandes imposições, numa perspectiva de rentabilização, quer de recursos, quer de meios, quer até de reconhecimento do papel diferente que cada um tem, mas complementar. Eu digo mesmo, muitas vezes, que a educação é a nossa principal arma, o nosso principal instrumento, a arma é pesada, o nosso principal instrumento pedagógico para uma inserção igualitária, para termos direitos iguais, é a grande oportunidade. Eu sou apaixonada pela questão e pelo tema da educação. Muito bem. Passo para o Luís. Bem, a fasquia hoje está muito alta. É verdade. Eu adoro, mas é um tema que se calhar vamos ter que estender, Luís. Exatamente. Este tema tem que voltar porque é um tema, enfim, exatamente, como disseste, que dá panos para manga. Portanto, nós aqui com estas duas convidadas brilhantes, a mim resta-me fazer o papel de complementaridade. Exatamente. Nós, como professores, é evidente o papel do professor, exatamente, falamos do papel da família, das instituições agora dos professores. E dos professores, exato. Todos temos que ter a noção de uma coisa. Nós, os professores, sozinhos não conseguimos fazer tudo. Portanto, o que nós verificamos é que
os pais, estamos incluídos aqui todos, deixamos a responsabilidade da educação para a escola, convencida que a escola pode fazer tudo. Exatamente. Nós não conseguimos fazer nada sem antes este trabalho de base, sem antes este trabalho de casa. Nós podemos fazer, é o nosso dever, fazemos o nosso papel como escola e fazemos o papel da educação complementar aquilo que as outras pessoas fazem. Porquê? Porque se houver aqui caminhos desviados entre aquilo que é o papel da escola no processo educativo das crianças e aquilo que é o papel dos pais, que muitas vezes não é feito, aqui andamos em caminhos completamente desencontrados. Exatamente. Porque a casa, a família, é o meio onde se processa o primeiro contacto, os primeiros passos da socialização. Porque nós só olhamos para a sociedade, o que nós reparamos é que a maior parte daquilo que são as aprendizagens dos alunos, muitas delas são fora da escola, são desenvolvidas fora do contexto escolar. Cerca de 30% a 35% das aprendizagens, infelizmente, são feitas fora da escola. E depois isto empurra a responsabilidade para a escola, convencidos que nós podemos fazer tudo. Nós não podemos dedicar, em média, 20 a 22, 23 minutos de uma aula, por exemplo, a tratar de questões disciplinares que não têm nada a ver com as matérias. Exatamente. Não é? Porquê? Porque os alunos aparecem com este déficit de formação, de educação em casa. Por outro lado, o que é que nós reparamos? Qualquer situação que acontece de indisciplina, de violência, de criminalidade na sociedade, as pessoas rapidamente dizem assim, é falta de educação, isto é falta de educação, apontando o dedo à escola. Isso. Não, nós somos uma parte da educação, nós somos a educação formal. Não é? E a educação formal tem um conjunto de regras. Nós temos programas para cumprir, temos horários para cumprir, temos metodologias para aplicar, temos avaliações para fazer. Ao contrário das famílias, Exatamente. vocês não estão a gerir uma criança ou duas, como são compostas as famílias, ou até 5 crianças. Fala-se de pelo menos 20 alunos por cada sala. É Exatamente. um bocado difícil distribuir uma atenção especial. Não se consegue, não se consegue. E então o que é que acontece? Eu digo sim, senhor, isto é uma questão de educação, mas atenção, existe outro tipo de educação, que é a educação não formal, que é aquela que deve partir de casa. Não é? Como a Chazar estava a dizer, os primeiros anos de vida têm que ser anos em que nós apetecemos os nossos filhos para que, efetivamente, quando forem para a escola, coisas básicas como não faltar ao respeito, chegar a horas, cumprir regras, saber lidar com os outros. Eu sei que muitas vezes os pais, com receio, protegem demasiadamente os filhos, convencidos que estão a fazer bem, mas muitas vezes o estar a proteger de uma forma muito, muito fechada, digamos assim, os filhos, acabamos por estimular estes comportamentos. Exatamente. Isso é verdade, eu noto, porque, prontos, e muitas das vezes os pais dão a cara ou acabam por culpabilizar um bocadinho os filhos por uma atitude que é nossa. O facto de uma criança atrasar na escola, eu como mãe, e como já tendo a noção de que a coisa não é tão bem assim, eu sou incapaz de dizer que ela se atrasou porque não quis se levantar cedo. Não é? Claro, eu acho que há questões... Há uma proteção que exatamente, é das tais proteções que estás a dizer. E a escola, eu acho que há que ter um compromisso sério. Claro. E se nós como pais não assumimos este compromisso, os nossos filhos também não vão assumir. É aquele exemplo que nós passamos. Claro, é uma questão de complementar tudo que tem a ver com mudança de comportamento. Exatamente. Nós temos exatamente neste momento muito pouquíssimo tempo, mas gostava de oferecer 1 minuto a cada um de vocês para ver se fazemos aqui então uma conclusão mais... para não deixarmos o tema tão em aberto, porque eu sei que podemos e devemos voltar com essa questão, mas gostava de passar aqui a Chazar e saber de que tipo de intervenção é que... Não, esta é para Matilde. Que tipo de valores é que devem ser transmitidos então às crianças no seio familiar? Olha, eu diria, e complementando um bocadinho o que o Luís já esteve aqui a dizer, que estes valores morais que as crianças precisam de ter antes de ir para a escola, é muito importante que sejamos nós pais a passarmos, ok? Então, a cortesia, o respeito, a forma de tratamento. E é importante que eu deixe aqui, que temos muito pouco tempo, que as crianças não aprendem só com aquilo que os pais dizem. As crianças aprendem com aquilo que elas veem no seu dia a dia. Exatamente. O comportamento que os pais têm, como o pai fala com o professor, como é que o pai fala com o contínuo da escola, ou com o guarda, ou com segurança,
como isto tudo são informações que a criança vai aprendendo e vai integrando nela. Então, estes pequenos valores, eles serem perseverantes naquilo que eles querem, a autorresponsabilidade, a não culpar-nos porque tive uma nota baixa porque o professor tirou no teste matéria que não aprendemos, por exemplo, mas ensinarmos esta autorresponsabilidade e percebermos que eu sou responsável pelos meus resultados. Isto tudo parte de casa. Exatamente. E é importante que estes pequenos valores sejam passados, porque senão, como disse o Luís, é impossível que a escola faça este trabalho. Não tem nem tempo, nem capacidade para fazer este trabalho com todos os alunos que estão lá na escola. Estes valores, a humildade, o saber comunicar e o tratar, o obrigado, por favor, todos estes valores morais são passados pelos pais. Tem que ser, nós temos que começar a assumir esta responsabilidade. Muito bem, passando agora para Matilde, eu gostava de saber que tipo de intervenção então é que tipo de intervenção deve ser privilegiada para manter as crianças no sistema de ensino, e falo nomeadamente agora deste período em que vivemos, que é o período de pandemia, onde uma grande parte das crianças ainda não voltou a ser inserida no sistema de ensino. Ainda bem que me dá a oportunidade para partilhar a minha ideia relativamente a essa questão. Se em momentos em que não há uma pandemia por trás é complexo e difícil, alerto agora em termos para a sociedade e para o mundo como um todo, que a situação das crianças piorou. Portanto, até as próprias Nações Unidas alertam para isso, a Unicef, o Instituto de Apoio à Criança. Porquê? Porque as intervenções estão mais limitadas, permitem pouco a entrada das instituições na escola, as próprias crianças, neste modelo híbrido, com maior exigência dos pais para acompanhar a escolaridade e este modelo multifacetado entre a escola, o presencial e o online, atira para fossos de maiores níveis de desigualdade perante as crianças. Aquelas que têm um suporte familiar mais capaz, mais atento, mais competente, com menos pressão social, vão conseguir superar com melhor qualidade, melhores ferramentas. Aquelas crianças que já estão no limiar da pobreza, com muitas carências, sem meios, pensemos, por exemplo, uma criança que tem que acompanhar uma aula online em casa e não tem computador, não tem internet, ou não tem o pai para acompanhar. Portanto, temos que atuar as medidas e políticas, a responsabilidade é geral, as medidas e políticas têm que ser de suporte para garantir e apoiar as famílias e as crianças, para que não haja níveis de maior desigualdade. E tem que haver uma intervenção mais flexível e mais sinérgica. Temos que reinventar as intervenções. O método anterior, tal como existia, não serve. Nós temos que nos recriar todos os dias para sermos mais eficazes. Muito obrigada, Luís, para ti mesmo. Exatamente, para fechar, porque de facto tivemos aqui dois testemunhos extremamente importantes. Eu adorei. Exatamente, para dizer isto para todos, para nós como pais, como encarregados de educação, que a tarefa de educar é uma coisa extremamente importante que deve ser encarada por toda a gente, não é? Exatamente. Portanto, é uma espécie de encomenda que está feita à sociedade, porque é da educação que nascem as pessoas que vão, enfim, governar os países, que vão gerir as nossas empresas, que vão estar no nosso trabalho e que, no fundo, vão constituir aquilo que são as boas relações dentro da sociedade. Portanto, qualquer pessoa, porque as crianças olham para nós, olham para os adultos como referência ou como modelo. Portanto, exato, quer uma pessoa que trabalha no hipermercado, quer um polícia, quer alguém que esteja atrás de um balcão, quer seja um segurança, todos nós estamos a educar com os nossos atos, com os nossos comportamentos. E as crianças olham para nós. E as crianças, como disse estas artes, aprendem muito por imitação. Portanto, nós é que temos a responsabilidade de saber que tipo de crianças é que queremos educar para que no futuro nós tenhamos efetivamente gente adulta, pessoas adultas capazes de corresponder àquilo que são as relações ótimas dentro de uma sociedade.
O Luís fecha sempre assim de uma forma muito, muito boa. Meus meninos, adorei Também mesmo. Muito obrigada, Chazar, muito obrigada, Matilde, muito obrigada, Luís, por terem estado connosco. Um tema muito, Obrigada. muito importante. Exatamente. E tu, como sabes, eu convido sempre a voltar, porque nunca é demais falarmos sobre a questão da educação. Sim, voltaremos sem dúvida. Teremos o prazer também depois de convidar novamente as nossas queridas amigas. Muito obrigada pela vossa participação e até a próxima. Até a próxima, é isso mesmo.